do Simões Filho enquanto político? Eu acho que foi de parte a parte, eles se entenderam. Das figuras políticas da época, onde ele esteve mais próximo foi da corrente juracicista, do avô, do atual Jutezinho e do pai e tal. Mas nunca se integrou a nenhuma dessas correntes. O senhor falou da parte de artes, da parte do Hospital das Clínicas, da assistência estudantil, mas também ele trouxe muita gente importante para a criação da universidade no campo da física, das geociências. Não foi? Foi uma área que também ganhou bastante... As geociências tomou um impulso muito grande porque foi a época em que se descobriu o petróleo no Brasil. E o petróleo brasileiro foi descoberto na Bahia. E os primeiros poços que foram produtivos, realmente, foram aqui na Bahia. Então, ele deu uma ênfase muito grande às geociências como forma de preparar a física, vamos dizer, básica do petróleo. E eu tinha falado na estagnação da Bahia do ponto de vista cultural, mas, simultaneamente com isso, a economia baiana tinha dado muito para trás, né? A economia baiana ficou muito concentrada no cacau. E mesmo assim, no conjunto, ficou reduzida. Com o petróleo, a Bahia começou a ter um novo impulso também do ponto de vista econômico. E, naquela época, a Petrobras, recém-criada, né? Inclusive o Rômulo Almeida participou muito disso, Pinto de Aguiar, eram baianos e participaram muito disso, e muito ligados a ele. O petróleo, então, a Petrobras ficou muito ligada à universidade. Os primeiros cursos de engenharia de petróleo foram feitos na Faculdade de Filosofia, lá no prédio que é lá de Nazaré. No fundo tem um prédio, ou quer dizer, um pavilhão, onde se fez o primeiro curso de engenharia de petróleo, financiado pela Petrobras, com engenheiros estrangeiros que vieram para cá para formar os primeiros profissionais de nível superior de petróleo no Brasil. E tudo isso trabalhado por ele, né? Ele, junto com a Petrobras, e os dirigentes da Petrobras foram também sempre muito próximos a ele e vice-versa. Então, também, nessa questão do desenvolvimento econômico, ele teve um papel importante. E trouxe nomes importantes. Trouxe nomes importantes. A Escola de Ciências Econômicas criou o Centro de Economia Baiana, não lembro bem o nome exato, também dele com Pinto de Aguiar, o governo Balbino. O Balbino ajudou também, era outro político que era muito amigo dele, mas onde ele nunca se filiou, digamos, a uma corrente balbinista. Então, realmente, nessa área econômica, ele se articulou muito nesse renascimento da economia baiana com o petróleo. Depois veio a refinaria, depois veio o polo petroquímico, tudo isso em função daquele começo do petróleo brasileiro, que foi todo ele na Bahia. Nesse período, o senhor já estava, então, professor da faculdade, né? da universidade, então, e aí começa a entrar também um pouco mais para o lado da política, né? Naquele período eu era tempo integral, dedicação exclusiva na Faculdade de Medicina. No Hospital das Clínicas havia um andar para o qual não se tinha, no projeto inicial, não se tinha programado nada. E então eu consegui fazer de volta dos Estados Unidos, onde eu tinha trabalhado em pesquisa médica na fase final, né? Eu fiz uma residência de clínica médica e depois fiz pesquisa em Boston. E então montei aqui um laboratório de metabolismo hidromineral e função renal. E daí, nessa dedicação exclusiva, eu formei o programa de residentes, que não existia aqui na Bahia, e que foi de uma importância enorme para dar impulso ao Hospital das Clínicas. E formamos um grupo de pesquisadores na área médica, que se chamava NUMEX, Núcleo de Medicina Experimental.
E eu era inteiramente dedicado a isso, só sabia disso. Eu não estava envolvido no restante da universidade, nem em política partidária, nem nada disso. Depois, eu me tornei professor em 56, as minhas teses foram feitas já nesse núcleo de medicina experimental, depois vieram vários outros companheiros. Bom, e daí então eu comecei a me dedicar muito à reorganização do ensino médico. Apareceram colegas nossos, professores de outras universidades, alguns deles nomes conhecidos, o Fraga Filho, no Rio de Janeiro, o Lioa Sintra, em São Paulo, Rubem Maciel, no Rio Grande do Sul, o Faraco, no Rio Grande do Sul, que se rebelaram contra aquele negócio da especialização precoce, que eu descrevi há pouco aqui na Bahia, mas que era generalizado, né? E começamos, então, a fazer ensino médico moderno. Também era uma transição do que tinha sido a influência francesa para o que passou a ser depois a influência anglo-saxônica. E os currículos na área médica mudaram completamente, as exigências quanto à formação do aluno, procurou-se acabar com essa especialização precoce. E durante bastante tempo essas coisas tiveram sucesso. Depois elas foram mudando e tal, mas isso tudo teve uma fase, vamos dizer, uma fase áurea, né?